Aleluias, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para podermos falar um pouquinho da palavra viva. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Essa palavra tão pequena, uma palavra que mexe conosco, porque sem fé, como diz, nós vamos ler aqui, é impossível agradar a Deus. Eu agradeço a oportunidade por entrar na tua casa, nos teus lares, no teu trabalho, onde que vocês estão. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui diretamente do estúdio da 60 da Rogers Street, na Igreja Batista Vida Nova, aqui na cidade de Freme. Uma boa noite, uma paz do Senhor Jesus, e desde já eu já quero convidar também a minha esposa para dar a sua saudação, e nós vamos logo já entrar na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Tem que checar aí também se entrou, porque... Eu penso que sim. Vamos ver aqui. Olha aí. Mas queremos louvar a Deus, né? Por mais essa oportunidade, por mais esse programa, essa live que estamos fazendo, que na verdade se torna um culto ao Senhor, né? Nós entramos nesse estúdio e diretamente entramos na presença do Senhor. Estamos aqui no estúdio da Igreja Batista Vida Nova de Freme, pastor Aldemir, Anastácia, onde servimos ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Estamos já há 3 semanas falando sobre a chave da prosperidade, né? Falamos sobre a oração, falamos sobre a palavra de Deus e hoje vamos falar sobre a fé, o firme fundamento. O presbítero Júlio está no comando, que Deus abençoe, muito obrigada a todos. Os que forem entrando, vai compartilhando, vai convidando outros, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção para nós. Aleluia, está no ar. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, irmão, o versículo que nós separamos para falar de fé, nada melhor do que também falar do livro de Hebreus, capítulo 11, né? E o versículo para nossa meditação nesta noite vai ser Hebreus capítulo 11, versículo 6. Nós já até recitou aqui na abertura do nosso culto. E diz assim para nós: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, na tua presença nós te adoramos. Sim, ó Deus. Colocamos a nossa vida na tua presença, esse pequeno minuto na tua presença, as vidas que estão, Pai, nessa live, junto conosco, que o Senhor possa abençoar ricamente. Sim, Jesus, vem conosco. Ó Espírito Santo, vai de encontro com cada um de nós nessa noite. Conduz, Senhor. Abençoe essa palavra, que não fale nós através de nós mesmos, mas fala através do Senhor, Pai. Sim, ó Deus. Ó Espírito Santo, toma esse momento na tua presença. Abençoe essas vidas, abençoe nossas vidas, que nós possamos ser canal, ó Pai. Canal de bênção, canal de paz, Sim, canal, Jesus. Pai, de amizade, de amor, Sim, ó Deus. para que as pessoas possam ver o teu grande amor para conosco. Seja conosco, abençoe ricamente cada vida, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, aleluia. Vamos nessa. O tema de Hebreus fala totalmente da supremacia de Cristo e a suficiência de Jesus Cristo, como revelador e mediador da graça de Deus. O livro de Hebreus ele foi escrito para os judeus que se converteu ao cristianismo. E por que ele foi escrito? Porque os familiares daqueles povos, ele queriam que os judeus que se convertessem para o cristianismo voltassem para o judaísmo. Então ele estava fazendo uma pressão muito grande, e o autor de Hebreus escreveu para ele falando da supremacia de Cristo. Então o livro de Hebreus ele é muito lindo para nós. E o capítulo 11, onde o livro de Hebreus, capítulo 11 que nós lemos, ele tem aqui os exemplos de fé para nós. Porque a atitude de fé desses homens provou algo para ser registrado, como nós vimos aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Seus feitos permanecem para nós, porque através dos atos desse homem é avivada a nossa fé também. Sua atitude continua a promover encorajamento e exemplo para nós nos dias de hoje. Porque quando nós vemos a vida desses homens aqui, a vida de Abraão, de José, de Davi, desses grandes homens, de Enoque, de Moisés, de Noé,
Então eles encorajam a gente. Mediante o registro dos seus feitos, sua fé continua falando, mesmo depois da sua morte. Interessante que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, fala isso. De todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ou seja, é isso que nós vamos aprender hoje. Nós, cristãos, vivemos por fé e não por vista, como fala lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 7. Amém? Bom, mas o que é fé? Como nós podemos definir fé? Fé é confiança, fé é crença, fé é credibilidade. Fé é um sentido de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que compara a veracidade. Mas como assim? Aí a gente vem aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim para nós. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Pois foi por meio deles que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, nós não precisamos ver para crer. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz para nós assim: porque vivemos por fé e não por vista. Nós temos que entender que fé é, como nós falamos aqui, é confiança, é crença. Fé também implica numa atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Isso tudo significa fé. Eu escrevi muito aqui para nós, para a gente poder entender. O conceito bíblico de fé está no conceito entre o relacionamento entre Deus, da Bíblia, e o homem. Fé é um relacionamento particular entre o homem e Deus, estabelecido pela confiança e fidelidade. Ou seja, fé é relacionamento. Fé é relacionamento. Você só ama quem você se relaciona com ele. Não adianta falar que você ama uma pessoa se você não relaciona. Você pode ser simpatizante com ela, você pode ser amigo dela, mas fé é relacionamento. Fé, aí entra o que a gente fala aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem relacionamento é impossível agradar a Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de relacionar com Deus devido do fato de que acha que Jesus está demorando para voltar ou simplesmente que ele não vai vir mais. E aí nós temos que falar um pouquinho sobre isso, porque no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Irmãos, uma das últimas profecias a de acontecer também é apostasia. Apostasia tem deixado muitas pessoas deixando de acreditar em Deus, perdendo a credibilidade da palavra de Deus, porque acha que Jesus está voltando. Mas os fatos que nós podemos ver nos dias de hoje, Jesus está à porta. Jesus está bem à porta. Ele está voltando e, infelizmente, muitos têm deixado isso. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então, irmão, apostasia, muitas das vezes a gente acha que apostasia é só deixar de crer. Mas vamos estudar um pouquinho aqui, aprender um pouquinho sobre apostasia para a gente poder voltar a falar um pouquinho mais da fé. Apostasia é uma renúncia da sua anterior fé. Apostasia também significa rejeitar a Deus.
Apostasia também significa abandonar a fé. Mas, no grego, essa palavra apostasia também significa estar longe, ou seja, sem intimidade com Deus. Aí eu pergunto para nós, apostasia, irmãos, não é só de deixar de acreditar em Deus, mas quando nós nos ausentamos, nós crentes, nós nos ausentamos de Jesus, da palavra de Deus, nós começamos a apostatar. Porque apostasia em grego é apostase, que significa estar longe. Porque, igual eu falei, fé é relacionamento. Se eu deixo de me relacionar com Deus, se eu deixo de orar ao Senhor, se eu deixo de ler a palavra de Deus, se eu deixo de vir na igreja, de congregar, como muitos têm feito, se eu deixo de orar de madrugada, jejuar, ler a Bíblia, tudo, eu estou apostatando da minha fé. Porque nós podemos ver hoje, no nosso meio evangélico, como tem crescido muita apostasia no meio de nós. Por quê? Que todas as vezes, quando nós pecamos, é porque nós estamos longe de Deus, afastando de Deus, e nós estamos simplesmente nos apostatando. Porque o pecado é isso, irmão. O pecado é apostasia. Porque toda vez quando o homem pecou lá no Éden, a primeira coisa que ele fez, ele se escondeu de Deus. Ele saiu da presença de Deus. Ou seja, o pecado nos ausenta de Deus, nos tira de Deus. A apostasia é isso também. Então, muitas das vezes nós estamos pecando com o quê? Falando mal de irmão. Nós estamos pecando de vir na casa do Senhor. Nós estamos pecando de vir de orar, de buscar a presença de Deus, falar mal dos irmãos. Por isso que existe muito adultério hoje no meio do nosso meio. Existem muitas pessoas que estão suicidando. Existem muitas pessoas que estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Por quê? Estão ficando distante de Deus. Estão ficando perdendo a sua fé. Estão distanciando de Deus. Porque toda vez quando a gente machuca uma pessoa, é porque nós estamos com nossos relacionamentos cortando. Nós estamos distantes um do outro. Por isso que lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, fala da obra da carne. Porque toda vez quando o homem peca, ele desenvolve a obra da carne, ele está simplesmente, ele afasta de Deus. Então ele se apostata de Deus. Porque o que é apostasia também? É a infidelidade, é a incredulidade, é o assassinato, a idolatria, a inveja, o divórcio, o ódio, as más conversações, e aí vai. Ou seja, a obra da carne é o quê? A ausência de Deus. Então isso é o quê? A ausência de fé. Porque, irmão, quando a gente ama, a gente quer tudo de bom para aquela pessoa. A gente quer agradar ela, a gente quer conviver com ela, a gente quer falar com ela. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ficar junto, perto dela. Relacionar com ela. E assim é Deus, nós homens para com Deus. Fé é relacionamento. E o interessante é que o fruto do Espírito, um dos dons do fruto do Espírito, está a fé. Vamos ler para podermos conferir? Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Em outras traduções fala fidelidade, mansidão e temperança. Irmão, fé é relacionamento. Fé é relacionamento. E aqui o livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre isso. Aqueles homens, eles teve relacionamento com Deus. Quando eles falam aqui, no capítulo 1, nós podemos ver aqui o que Abraão fez, o que Noé fez, o que esses grandes homens de Deus fez. Vamos ver aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensar aquele que o busca. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é seguido de fé. Irmão, muitas das pessoas hoje acham que nós precisamos ver para crer. Como eu falei no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, porque nós vivemos por fé e não por vista. Muitas pessoas hoje querem ver coisas palpáveis na nossa vida. E esses homens aqui, como eu falei, os exemplos de fé para nós, é isso que essa live está sendo para nós. Nós não precisamos ver para crer. Olha que coisa linda. José, depois que ele ajudou o pai dele, que ele trouxe o Jacó lá da terra de Canaã, introduziu para o Egito, e ele falou: Deus vai visitar vocês, e quando visitar, vocês levam meus ossos daqui para ser enterrado lá em Canaã, porque é a promessa para nós. Irmãos, nós não podemos ver para crer. O mundo hoje está precisando, nós estamos precisando simplesmente querer ver para quê. E não é assim. Eu não gosto de falar muito de Tomé, porque é um exemplo clássico para nós, mas nós temos que ver o contexto da história de Tomé. Não vou entrar muito nesse assunto. Por quê? Porque eu quero falar outras coisas para nós. No livro de Jeremias, capítulo 29, 33, diz assim para nós: vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o seu coração. Irmão, nós só podemos achar, nós só podemos ter fé se nós tiver relacionamento com Deus. Se nós tiver relacionamento com a palavra de Deus. Se nós tivermos relacionamento com o Filho de Deus. Se nós tivermos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Irmão, amor é relacionamento. Eu quero frisar muito bem essa palavra, relacionamento, para que a gente não venhamos cair na apostasia, que é pecado, que desagrada a Deus. Nós não queremos demorar muito nessa live no dia de hoje, porque nós temos eu quero falar de algumas fé. Principalmente, eu separei aqui para nós nessa noite 3 tipos de fé, para que possamos falar um pouco sobre ela. Tem a fé histórica, nós temos também uma fé temporal e tem a fé salvífica. Quando nós falamos de fé histórica, eu gosto muito de fazer dinâmica, mas eu não tenho nada aqui hoje, mas eu gosto de introduzir para vocês aqui. É tipo essa cadeira que eu estou sentado aqui nela hoje. Eu conheço tudo sobre essa cadeira. Eu sei a cor do pano dela, eu sei que ela me suporta, eu sei que ela está aqui nesse lugar, eu sei que foi uma fábrica que fabricou. Se eu for olhar a etiqueta dela, eu vou saber o local da cidade, eu vou saber tudo dessa cadeira. Mas, porém, eu não me relaciono com ela. Muitas das vezes ela fica aqui no qualquer lugar da casa, eu nunca sento com ela. Eu nunca me aproximo dela. Eu sei que ela existe, mas para mim não faz diferença. Assim é a fé histórica. Muitas das vezes nós conhecemos Deus, nós sabemos tudo de Deus, nós sabemos tudo sobre a vida de Jesus, mas eu não me relaciono com Ele. Eu sei que Ele existe, como o mundo sabe que Ele existe. O mundo sabe que Jesus nasceu de uma virgem, sabe de tudo. E mesmo assim, não acredita, rejeita, porque acha que Jesus é um Jesus histórico. E o interessante é que é o histórico com E minúsculo, tá? Não é com H, não. Porque a história com H é história verdadeira. Nós sabemos isso na nossa língua portuguesa. Então, fé histórica, irmão, é justamente isso. Eu saber tudo sobre Cristo, saber tudo sobre Deus, mas não me relacionar com Ele. Não ter intimidade com Ele. Não ouvir sua voz. Não querer me aproximar dEle. Isso é história.
Mas também existe uma fé temporal. Uma fé temporal, ela é simplesmente momentânea. E eu separei aqui no livro que tem, no livro de Lucas, capítulo 17, fala justamente sobre uma fé temporal. Nós temos outros versículos também para poder falar sobre isso. Mas Lucas, no capítulo 17, versículo 11 em diante, fala sobre 10 leprosos. Esses 10 leprosos chegaram até Jesus e pediu para que ser curado. E Jesus curou eles. Mas só que 9 não voltaram. Só voltou um. Inclusive era samaritano. E Jesus perguntou: ué, não eram 10? Cadê os outros 9? E aquele jovem falou assim: não sei. E ele falou assim: vai em paz, oferece a sua oferta ao sacerdote, porque tua fé te salvou. A fé é isso, irmão. Muitas das pessoas só lembram de Jesus na hora da tribulação, ou quando vai para um trabalho, precisa de que não tem uma drive license ainda. Guarda o meu carro, acampa os anjos, me livra do mal. Isso é temporal. Mas quando chega no trabalho, começa a falar mal, começa a dar mau testemunho, esquece de Deus. Esquece que Jesus guardou ele no caminho. Fé temporal também, quando a gente está com a doença, como esses 10 leprosos, chegam até Deus, pedem uma cura, e de repente é curado, porque a misericórdia de Deus está para todos. A Bíblia mesmo fala sobre isso, que a chuva cai para o mal, cai tanto para o bem, e mesmo assim, porque Deus, ele é galardoador, Deus é abençoador. E aqueles quando recebeu a cura, não voltou para poder agradecer, não voltou para poder adorar Jesus, simplesmente pegou sua cura e foi embora. Isso é temporal. Só lembra de Jesus na dor, só lembra de Jesus no meio das tribulações. Na necessidade. Na necessidade, na angústia. Mas depois que consegue tudo, estou de boa. Eu volto para as mesmas práticas. Mas não é a fé salvífica. Não é uma fé de relacionamento. É uma fé de interesse próprio. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitas das vezes nós, cristãos, também somos assim. Lembramos de Jesus só na hora da angústia. Mas a hora de vir para o culto, esquece. Vou fazer outras coisas que me agradam. Eu vou fazer aquilo que eu bem quero. Aí vem uma outra luta, você volta para a igreja e Deus cura, porque Ele é misericordioso. A Bíblia fala que a sua misericórdia renova a cada manhã. Mas irmão, não vive uma fé temporal. Não vive só no meio procurando Jesus, procurando Deus só na hora do aperto. Procura ter uma fé mais sólida, um relacionamento mais sólido com Deus, com Cristo Jesus. E eu selecionei aqui para nós uma pessoa, uma moabita, Raabe, lá no livro de Juízes, capítulo 2. Quando aquele povo de Deus, eles iam conquistar Jericó, aquela mulher que era moabita, nós sabemos muito bem, se você for ler o livro de Êxodo, for ler o livro, os antigos, o Pentateuco da Bíblia, aquele povo era amaldiçoado. Eles não podiam entrar no templo de forma alguma, porque eles foram amaldiçoados por Deus. Mas essa mulher, ela ouviu falar de um Deus que tudo pode. Essa mulher, ela ouviu falar das proezas que Deus fez no meio daquele povo. O que Deus tinha feito com aqueles egípcios, o egípcio que morreu afogado ali no Mar Vermelho. Das pragas, das guerras que Deus fez. E ali ela escondeu aqueles 2 espias e pediu: promete para mim que você vai salvar eu e a minha casa, vocês não vão me destruir junto com meus pais. E eles prometeu e falou assim: amarra um lenço de escarlate na janela, que nós saberemos que você e sua família está toda guardada aqui. Isso é lindo, porque esse ato que Raabe fez, ele abrange muito contexto bíblico. Nós podemos falar muito sobre isso, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da fé daquela mulher, que ela colocou toda a confiança em Deus, só de ouvir falar. E nós somos assim, irmãos. Nos dias de hoje,
Nós não vimos nada que aquele, do mesmo jeito que Raabe passou, nós também passamos. Nós não vimos nada, nós só acreditamos porque está escrito aqui, e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra. A Bíblia é a verdade. Então nós temos que ter o quê? A fé salvífica. Indiferente de qualquer coisa, eu tenho que colocar minhas preocupações tudo em Jesus. Eu tenho que colocar minhas ansiedades tudo em Cristo. Eu tenho que colocar minha vida tudo em Deus. Por quê? Porque eu confio inteiramente em Deus. Assim como aquela mulher. E aquela mulher, irmão, ela foi salva daquela grande destruição daquela cidade. E o que Deus quer fazer na nossa vida é isso, é nos salvar. Jesus, ele não só quer curar as aflições da nossa matéria, da nossa carne, mas ele quer nos salvar. Jesus veio para nos salvar com a fé salvífica que nós temos que crer nele. No livro de Hebreus mesmo, capítulo 12, versículo 2, eu amo esse versículo. Logo quando eu me converti na escola dominical, quando o professor falou sobre isso aqui, eu fiquei assim, uau, é isso que eu preciso para mim. Hebreus capítulo 2, versículo 12, versículo 2, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Irmão, naquela época, veio um escândalo muito grande na igreja. Eu tinha 6 meses de convertido. Mas quando eu lembrei desse versículo, eu não posso olhar para o que os homens estão fazendo, o que as pessoas fazem. Eu tenho que olhar o que Jesus fez por mim. A minha fé está ligada naquilo que Deus fez por mim. Enviou o seu Filho amado, morrer ali na cruz do Calvário para me resgatar. Jesus, ele me libertou das minhas enfermidades, dos meus complexos, daquilo que me prendia. E Deus, ele quer libertar, irmão, com a fé salvífica. Nós lemos aqui no livro nos Sinóticos, tem outra passagem linda da mulher de fluxo de sangue, que ela ouviu falar: se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Jesus falou: filha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Fé, irmão, é relacionamento. Fé é intimidade com Deus. Fé é você ler a Bíblia e ver com tanta veemência que você fala assim: eu quero isso para mim. Eu volto a falar, você só ama quem você se relaciona. Muitos lares têm sido destruídos por falta de relacionamento. E abrange toda a nossa família. Vira uma desgraça na vida da família por falta de relacionamento. O mundo hoje está um caos. Nós podemos ver isso por falta de relacionamento com Deus. De relacionar com Deus Criador, que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Porque prefere viver a vida dia após dia sem glorificar a Deus. E sem compromisso com Deus. Sem compromisso. O problema é esse. Nós, cristãos, nós estamos sendo descompromissados com Deus. E é por isso que está tendo muito pecado, muitas coisas erradas dentro das igrejas, por falta de relacionamento. E compromisso. E compromisso. Vou deixar você falar daqui a pouquinho. Eu sei que você está doida querendo falar aí. Segura aí. Vou deixar você falar agora. Mas eu preciso falar, irmão. Fé é amor, fé é relacionamento. Você só ama se você convive com Ele, se você tem intimidade com Ele, se você se relaciona com Deus, você não vai pecar. Yeah. Você não vai pecar, você não vai desenvolver a obra da carne. Porque a obra da carne é apostasia, é afastamento de Deus. A gente só peca porque nós deixamos de relacionar com Deus. Nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós deixamos de comunhar, de congregar, de vir na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de participar. Domingo agora nós vamos ter a ceia do Senhor, irmão. É um ato tão lindo, tão importante para os cristãos, que é 2 mandamentos que Jesus deu, é batismo e ceia.
E as pessoas hoje correm porque está em pecado. Ele não pode cear. Falta de relacionamento com Deus. Irmãos, é muito sério. Nós temos que rever isso. Nós precisamos ler mais o livro de Hebreus, o exemplo desses homens. Nenhum deles conseguiu. Abraão, ele tinha... Se nós for ler aqui... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora. Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac. Não é aqui, não. Também. Quando Deus colocou Abraão à prova, ele pediu Isaac. E Abraão, ele lembrou que, ele falou assim, da sua semente eu te farei uma grande nação. Abraão, ele creu tanto que ele levou Isaac para ser sacrificado. Sabe por quê? Porque ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele poderia matar, queimar Isaac ali, mas ele cria que Deus ia ressuscitar Isaac, porque Deus prometeu que através da semente dele ia ser uma grande nação, como as estrelas do céu, incontável como a areia do mar. E Abraão, deixa eu falar um negócio só para nós dois aqui, só para nós. Ele só viu os dois filhos dele, Isaac e Ismael. Através de Isaac, irmão, veio Jacó e Esaú. E através de Jacó veio as 12 tribos. Das 12 tribos veio também a vida de José, que teve mais 2 tribos, Manaí. Ou seja, ele não viu, mas ele creu. Eu quero ressaltar para nós mais uma vez aqui esse versículo, 2 Coríntios 5:7. Paulo enfatizou muito bem isso, porque vivemos por fé e não por vista. Se eu for fazer tudo aquilo para mim, se eu preciso ver para crer, irmão, eu vou te falar para você, isso é fé temporal. Depois que eu chego num determinado local, eu cheguei ali, eu não preciso mais de Deus. Mas a fé salvífica é que você ouviu como a Raabe, ouviu tudo, e ela creu. Ela creu. E ela falou assim, quando vocês entrarem aqui, eu sei que vocês vão destruir tudo, porque o seu Deus é poderoso, porque eu já ouvi falar dos feitos dele. Assim como eu livrei vocês, livra eu e os meus pais. E ele deu os livramentos para ela. Fé salvífica é confiança. Integridade é crer. É ter amizade, amor, relacionamento ao ponto de, mesmo assim, como Sadraque, Mesaque e Abednego, falar para aquele rei assim, Nabucodonosor, mesmo que Deus não queira me livrar dessa fornalha, mesmo assim, eu não vou me prostrar aos seus pés, aos pés da sua estátua, ó rei. É isso que é fé, irmão. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu tenho tanta intimidade que eu sei que Deus ali, ele pode fazer grandes coisas por mim. Amém? Você quer falar? Não, só... Deixa eu beber uma água aqui. Na questão da Raabe, né? Essa gentia que, como você disse, ela ouviu falar dos feitos de Deus. E quando ela viu os espias chegando, ela falando, eu já sei a respeito do seu Deus. Eu sei que lá atrás vocês venceram reis, destruíram cidades, e não será diferente com essa cidade. Mas eu quero que vocês façam um pacto comigo. Eu vou dar guarida a vocês, vou esconder vocês, mas vocês vão me prometer que vai dar livramento a mim, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, minha casa. E aquela fé daquela mulher foi tão linda, e os discípulos, os espias, então disse para ela, ok, seja feita assim. Porém, você tem que pôr um cordão de escarlata na sua janela aqui para marcar o lugar. Então, esse cordão, ele significa tantas coisas, mas para nós hoje, na nova aliança, ele significa o sangue de Jesus, né? E quando nós temos um pacto com Deus, quando nós cremos nesse Deus,
esse sangue está na nossa casa, esse sangue está na nossa vida, está sobre os nossos filhos. E é esse sangue que nos protege. Então, pela fé no Filho de Deus e no sangue dele, no sacrifício dele, é que nós vivemos e vivemos confiante de que esse Deus que nos fez a promessa, ele vai cumprir. E uma outra coisa que eu acho também muito interessante, na carta aos Hebreus, nós estamos falando sobre fé, relacionamento, né? Fé, fidelidade, é confiar no Senhor, é a convicção de um Deus invisível, mas presente dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E quando falamos de fé, falamos de fidelidade, falamos de confiança, falamos de relacionamento, né? O presbítero sempre gosta de estar batendo nisso. Fé é relacionamento. Você não ama aquilo que você não convive. Você pode até ter algum apreço pelas pessoas que você conhece e vê de vez em quando, mas o amor mesmo, é por isso que o laço de família é tão forte, porque nós relacionamos com a nossa família, né? Então, nós temos a nossa família espiritual, que é a igreja. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus na nossa vida particular, na nossa vida individualmente, então nós temos um relacionamento também com a família de Deus. E a carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Era costume de alguns querer servir a Deus sem relacionamento com os irmãos, né? Com a família de Deus. Então, ele está dando um conselho para nós aqui, o autor da carta aos Hebreus. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí ele continua o conselho. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, é isso que Deus tem feito nessa live. Tem usado a nossa vida aqui e nós estamos admoestando, né, a nossa vida, ajustando a nossa vida com Deus e permitindo que o Senhor nos use como esse porta-voz do céu a te convidar. Você que tem deixado de congregar, você que está... Eu falei semana passada, quem está de relacionamento quebrado com Deus, está de relacionamento quebrado com a igreja. Muitas das vezes, quebra aqui primeiro no vertical e depois no horizontal também. Então, a gente tem que ficar muito vigilante com as astutas ciladas de Satanás, porque a palavra diz que ele está como um leão. Ele não é o leão, Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, mas Satanás, ele está como um leão, rugindo a quem possa tragar. Então, se você se sente assim, meu querido, sem desejo de congregar, sem desejo de estar inserido no corpo de Cristo, peça ao Senhor graça e venha para o corpo, porque Cristo é o cabeça desse corpo e nós somos os membros e nós precisamos admoestar uns aos outros e estar ajustado, porque o dia se aproxima. Qual o dia que se aproxima? O dia em que Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o noivo santo de Israel, vai buscar sua noiva. Mas essa noiva precisa estar adornada, alinhada àquilo que o Senhor propôs para nós. Qual é a proposta de Deus para nós? Pela fé em Cristo Jesus, sermos um em Cristo Jesus, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Então o dia se aproxima e pela fé nós precisamos cada vez mais se aproximar desse Deus, para quando que o noivo chegar, a noiva está adornada, linda, maravilhosa, pronta e unida. Precisamos estar inseridos no corpo e essa união ela é feita pela fé, pelo relacionamento que temos com Deus e com os irmãos. Amém. Aleluia. Pegando o gancho do seu Hebreus capítulo 11, que está falando sobre a congregar aqui, né? Que é muito importante isso, irmãos. Muito importante. No versículo 35, 36 diz assim para nós: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberá o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Irmãos, Jesus está voltando. E completo 38. 38? 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Esse era importante. Para fechar. Irmão, perseverança. Nós precisamos perseverar.
Jesus está à porta, como eu falei, a apostasia é uma das últimas profecias que está para vir, que já está, porque o próprio Jesus falou que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Esse amor de muitos esfriariam é o amor, irmão, para com a palavra de Deus também. É o amor de comunhar, congregar com os irmãos e separar da comunhão com Deus. Jesus está à porta. Muitos estão, logo, bem de quando eu já nasci, que é pouquinho tempo atrás, né? Que a gente não é tão velho assim. As pessoas falam assim, Jesus nunca vai vir, tem 50 anos que eu estou aqui, vivo ou falar que Jesus está voltando, mas nunca que volta. Irmãos, a apostasia está à porta. Está destruindo muitos cristãos. E eles estão despercebidos. Como o pastor Walter pregou ontem aqui. O pastor Walter pregou sobre reino. Né? Nós estamos numa nova campanha no livro de Mateus capítulo 6, que venha ao teu reino. Noé ele construiu a arca. E as pessoas não deu crédito. Jesus está mesmo na época de Noé, cada um faz o que quer, deixando de congregar, fazendo da sua vida o que quer. Mas o dilúvio veio e aconteceu, e é notório, está escrito na palavra de Deus. E Apocalipse está falando que Jesus está voltando. Nós estamos aqui toda terça-feira pregando, o pastor Walter, que Jesus está à porta. Os sinais estão falando. E nós estamos despercebidos, achando que Jesus não vai voltar. E estamos fazendo como na época de Juízes. Cada um fazia o que o bem queria. Irmãos, relacionamento. Fé é relacionamento. Fé é intimidade. Eu só amo se eu tenho relacionamento com a pessoa. Eu só estou casado há 25 anos, já vou para 26, porque eu me relaciono com a minha esposa. Porque se eu não me relacionar com ela, eu simplesmente vou só conviver. Amém? Nós estamos já com 40 minutos, nós não vamos estender muito essa live. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participou conosco. Que Deus te abençoe. Eu sei que a minha esposa vai dar a agenda e ela tem um versículo ali na ponta da agulha que eu estou vendo ali. Eu sei que ela tem um versículo para nós e ela vai dar a agenda. Eu vou deixar esses 5 minutinhos para ela também. Que Deus abençoe a vida dela. Obrigado pelo suporte que ela me dá. E também a Igreja de Cristo, a vida do pastor Ademir, da pastora Iracena, dos demais pastores da nossa igreja, que tem apoiado o nosso ministério. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E semana que vem nós vamos estar aqui, se for da vontade de Deus. Não sei qual vai ser o tema. Provavelmente vai ser fé de novo, eu não sei. Mas está na missão do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele colocar no nosso coração aí, nós vamos falar. Mas eu quero te pedir, no nome de Jesus, lembra, se você não se relaciona, você não tem fé. Se você não tem fé, você tem uma das 3 fés, ou histórica, ou temporal, ou a salvífica. Eu aconselho a você a buscar a salvífica, porque Ele vai vir buscar aqueles que creem no Filho dEle. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Nós estamos nessa live desse dia tratando sobre um assunto primordial na vida cristã, fé. Né? Que o autor de Hebreus ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé realmente é a base da vida cristã. Né? Pela fé que nós cremos que o Filho de Deus veio e esteve entre nós e se encarnou, morreu numa cruz, mas também ressuscitou. Está à destra do Pai intercedendo por nós. Estamos vivendo dias de muito abalo mundialmente falando, familiarmente. Nós temos vivido dias muito difíceis, famílias inteiras sendo atormentadas por todos os lados, querido. E neste momento, se nós não nos apegarmos com Jesus, não ficar firme na palavra do Senhor, como escudo para a nossa vida, e nós pedir ao Senhor, aumenta-nos a fé, Jesus.
relacionar mais com Deus, orar mais, ler mais a palavra. Oportunidade que você estiver, querido, culto doméstico, de fazer um culto doméstico na sua casa, ler a Bíblia com seus filhos, ensinar o caminho, né, para os filhos, ministrar dentro da sua casa. Quando nós fazemos um culto doméstico, na verdade nós abrimos a tenda do Senhor na nossa casa, nós abrimos um altar na nossa casa quando nós fazemos o culto doméstico. Esses dias a gente lá em casa no culto doméstico, o Felipe falou assim: mãe, quem inventou o culto doméstico? Eu falei: Deus. Foi Deus que inventou, não. Deus criou o culto doméstico. E ele falou com Moisés, né? Lá em Deuteronômio capítulo 6, acho que 7:6 ou 6:7, depois os irmãos vão lá, que ele fala andando pelo caminho, sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ou seja, o culto doméstico quem criou foi Deus, porque todo o tempo nós precisamos estar ministrando na vida dos nossos filhos que nós não somos nada sem o Senhor. Precisamos fazer um culto a Ele, cultuar a Ele, né? Às vezes a gente tem essa ideia errada. Eu vou na igreja hoje fazer um culto, cultuado. Vou no culto hoje, eu vou no culto. Na verdade, o culto está em nós, que somos o templo, a morada do Senhor. O que nós fazemos na congregação é reunir, né, os santos de Deus numa comunidade, numa só fé, para adorar um só Deus, os filhos de Deus aqui na casa do Pai, adorando Jesus Cristo, louvando o nome dele, bendizendo, vindo receber uma palavra da parte de Deus que vai aumentar a nossa fé. Então, por isso essa importância de nós não deixarmos de congregar. Você que está fraco na fé, você que não está tendo força para ir para a igreja do Senhor, você que tem visto muitos defeitos dentro da igreja, faça uma revisão na sua vida. Às vezes o defeito está em nós, às vezes as falhas estão em nós. Nós olhamos defeito na igreja, nos líderes, nos pastores, que isso está errado, isso está errado. Olha para Jesus que é perfeito. Como o presbítero falou, ele desde de novo convertido, ele aprendeu esse versículo em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós somos aperfeiçoados, porque ele é perfeito e nos aperfeiçoa. Então, querido, não deixe de congregar. Venha para domingo, às 9 da manhã, nós teremos uma escola dominical abençoadíssima. Vamos falar novamente, continuar falando sobre Neemias, continuar falando, né, sobre, em tempos de crises, nós precisamos buscar o Senhor. Na hora da crise, corra para Deus, corra para Jesus, corra para a palavra. Então, nós temos aqui a oportunidade, o privilégio, uma hora aqui, de 9 às 10, estudando a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, se fortalecendo no Senhor. 10 horas, o culto da família. Domingo é Santa Ceia. É um culto muito importante. É um culto onde nós devemos estar passando a semana toda se programando, tirando um dia, 2 dias da semana para estar jejuando, né? Para rever os nossos conceitos, nossos valores, como nós estamos levando a nossa vida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se você tem falado palavra torpe, meu irmão, se você tem murmurado, começa a pedir perdão desde hoje. Prepara um dia, amanhã, dá tempo de você jejuar, ou no sábado, tira um dia de consagração. Eu vou ficar até 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eu vou só tomar água, Jesus, porque eu quero consagrar a minha vida, porque eu quero pegar naqueles elementos que simbolizam o seu corpo e o seu sangue em santidade, porque quem come e bebe, indignamente come e bebe para sua própria condenação. E o apóstolo Paulo fala para nós, é por isso que no meio de vós tem muitos fracos e doentes, porque as pessoas não têm noção do que é a Santa Ceia do Senhor. Só quero ressaltar o que você está falando aí, porque muitas pessoas esquecem disso, né? A Bíblia fala, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, não é para você correr, você vem aqui, pede perdão para Deus, conserta com os irmãos, aí você continua. Exatamente. Você não deve se condenar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8:1 que nenhuma condenação há em quem está em Cristo Jesus.
né? Nós somos pecadores, nós não vivemos na prática do pecado. Mas se por um acidente você teve uma discussão com o esposo em casa, alguma coisa no trabalho com alguém que feriu o seu coração, libera, Senhor, limpa meu coração, eu quero liberar perdão, entendeu? E peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então não fique de fora de participar da ceia do Senhor. E aí está a nossa agenda, segunda-feira, 7 às 8, oração. Uma hora aqui na casa do Senhor, em comunidade com os santos, colocando as nossas necessidades. É pouco demais, né? Uma hora é muito pouco. Mas faz mais uma hora em casa, mais uma hora no trabalho, né? E vai juntando aí o seu momento de oração com Deus. Na terça-feira temos a live do pastor Waldson com o presbítero, com o diácono Rafael. Temos essa bênção, né, irmãos? O pastor Waldson e o diácono têm tirado esse tempo, né, mesmo trabalhando duro igual eles trabalham, mas estudando para nos ensinar. Eu fiquei maravilhada lá em casa, ouvindo eles, aprendendo o Apocalipse capítulo 11, que as duas testemunhas, que muita gente fala que é Moisés, que é Elias, então não sabe quem é, mas elas virão depois do arrebatamento. Nós não estaremos aqui na grande tribulação em nome de Jesus, né? Mas em nome de Jesus, que nós não estejamos aqui para ver o que vai acontecer com essas duas testemunhas que serão mortas pelo anticristo, depois vão ressuscitar e vai ser um negócio meio sinistro mesmo. É melhor ir na primeira leva. É melhor ir agora. Então venha congregar e se preparar para subir no arrebatamento. Na quarta-feira nós estamos com campanha nova, Venha o Teu Reino. Maravilha de Deus, uma palavra maravilhosa tivemos ontem com o pastor Waldson. E então, quarta-feira que vem, vamos continuar o segundo ela dessa campanha, Venha o Teu Reino. Nós sabemos que reino significa domínio, reino significa governo. Então, chama para você a responsabilidade do Espírito Santo. Jesus, vem o Teu domínio sobre a minha vida, me domina, não deixa a minha carne me dominar. Canta aquele hino daquele irmão, me livra de mim mesmo, que o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, né? E nós temos também na quinta, semana que vem, se o Senhor permitir, a live de novo. E sexta-feira agora vai ser o último monte, porque já está esfriando, já está escurecendo, e a ordem de Jesus é vigiar e orar, né? Não adianta orar e não vigiar. E são essa a agenda da nossa igreja. Você que não tem uma igreja e quer congregar, quer ser abençoado, nós te convidamos a vir estar conosco. Será muito bem-vindo, né? Onde o Senhor Jesus Cristo tem sido o Senhor dessa casa, e os pastores Aldemir e pastor Iracema, pastoreado o rebanho de Jesus. Então você é muito bem-vindo. Venha de máscara e faça uma visita. Do parque também, porque tem muitas pessoas que acham que a dificuldade de estacionar aqui, mas logo atrás aqui da padaria do hambúrguer aqui do Marão, tem um estacionamento grande. Tem um estacionamento muito grande. E no fim de semana, irmão, ele é vazio, não tem carro, não precisa pagar, é free. Exatamente. Tem um grande estacionamento, você só deixa o seu carro lá, anda 2 minutinhos, vem aqui e vai estar tudo na bênção, amém? Exatamente. A gente, irmãos, não tem como nós colocarmos obstáculo para servir a Deus. O Senhor tem feito maravilha no nosso meio. Nós não temos como agradecer o nosso Deus pelos feitos que Ele tem nos feito. Então, neste domingo, vem para a casa do Senhor. Você e sua família. Traz a chave da sua casa, tranca a porta e vem todo mundo para junto adorarmos o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O endereço da igreja, 60 da Hollis Street, no centro de Framingham, pertinho da linha do trem aqui, facinho de achar. Você vai ver logo aqui, Igreja Batista Vida Nova. Você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe nós e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Todos os irmãos da congregação que está conosco, a minha cunhada Marluce, lá de Filadélfia, que o Senhor abençoe a sua casa, querida, meu irmão aí, minha sobrinha, meus sobrinhos, e que Deus permanece conosco, a graça dele, porque a graça nos basta e é o poder dele que aperfeiçoa a nossa fraqueza. Presbítero Júlio. E ressaltando, irmão, você esqueceu de tudo que nós falamos aqui hoje. Lembra, fé é relacionamento. Você só ama quem você se relaciona com Ele. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até semana que vem, se o Senhor permitir, no nome de Jesus.